Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tellers. Já sabe, se ainda não nos segue nas redes sociais, pode fazê-lo através da Apple, Spotify e YouTube. E já sabe, este é um podcast com apoio do Crackos.pt. Hoje temos connosco Óscar Botelho, licenciado em Educação Física e Desporto e hoje em dia comentador de desporto da CNN, TVI e V+. Bem-vindo, Óscar. Olá, Hugo. Obrigado pelo convite. E a começar mesmo pelo iniciozinho. Nasceu em Setúbal, 9 de outubro de 1980. Como é que foi a infância em Setúbal? Foi muito feliz e principalmente acaba por ser uma infância com o Vitória por perto, e foi no estádio do Benfica que acabei por apaixonar-me pelo futebol, principalmente também pelo gosto do desporto em si. Uma infância bastante feliz junto da família. Já não habito em Setúbal, mas sempre que posso acabo por ir lá comer um bom peixe, passear por uma cidade lindíssima, pela Serra da Arrábida, sempre possível ir ao outro lado da margem, a Troia, onde também passei muitos verões com a minha família e onde naturalmente recomendo a todos quem não conhece, é uma cidade lindíssima, e foi precisamente aí que acaba por nascer a minha paixão pelo futebol, precisamente em Setúbal. Ou seja, começou desde muito pequeno a apaixonar-se pelo futebol. Ainda tentou ser futebolista ou a ambição não passava muito por aí? Passou. Acaba por ser um acontecimento que acaba por marcar a minha infância. Foi um dos treinos de captação da Vitória. Acho que nunca contei esta história. E curioso fazer essa pergunta. Fui aos treinos de captação, ainda no pelado do Bonfim. Acabo por treinar um pouco à revelia do meu pai, com uns ténis, lembro perfeitamente, uns All-Star assim, meio manhosos. Lembro perfeitamente de ver os meus colegas desse mesmo dia, todos de pitons, portanto, daqueles treinos de captação com muita gente, e acabo por ficar nesse lote restrito, e lembro de ir para casa a voar com a felicidade de ficar no Vitória Futebol Clube, mas o meu pai nunca me deixou jogar futebol, e portanto acabo por ter essa marca e esse trauma, entre aspas, de nunca ter jogado futebol porque o meu pai não me deixou. E a razão que ele apontou foi muito simples. Disse que quando eu era muito novo, me sentei nas bancadas do Bonfim a ver os jogos e sentei-me rapidamente a observar e a fazer perguntas. E o que ele me disse foi: se tu começares a jogar a bola nunca mais estudas, acabas por largar os estudos, e os estudos são muito mais importantes do que uma carreira de futebolista. Acabei por não voltar ao treino no dia a seguir, ou melhor, voltei para dizer ao treinador que não iria, porque o meu pai não me tinha autorizado a ficar. E acaba por aí logo a minha carreira de futebolista. E portanto acabo depois por ir parar ao futebol muitos anos depois, noutras vertentes, e daí a paixão ter ficado, mas a carreira de futebolista ficou logo cortada à raiz. Ou seja, mas depois o percurso escolar e académico, mais tarde ou mais cedo, veio a reencontrar-se com o futebol. Sim, sempre. Acabo por o futebol estar sempre ligado à minha vida. Eu vou buscar uma frase que a minha mãe costuma dizer, que se a escola, ou se fossem, em vez de 3 períodos, fossem 34 jornadas, era muito mais fácil para tirar boas notas. Nunca tive dificuldade em tirar boas notas, mas sempre estive ligado à paixão do futebol, portanto, ia ver muitos jogos, precisamente com a minha família, não só em Setúbal, mas também fora, e acabo por essa paixão estar sempre ligado. Depois daí a ligação também à Educação Física e Desporto, ter dado a licenciatura, e é precisamente durante essa licenciatura que tiro o curso de primeiro nível na equivalência, já num dos últimos anos da faculdade, com essa especialização. Portanto, já no início do século fico com esse curso de primeiro nível. Depois acabo por tirar o segundo já também 2004, 2006, por volta dessa data, com um curso que estava bem recheado de bons treinadores do segundo nível. Portanto, tinha entre outros o Renato Paiva, o Marco Silva. Portanto, era um curso bastante bem apetrechado, e um bom grupo de trabalho, onde naturalmente fica com essa relação de amizade, quer com o Renato, quer com o Marco. Ainda vou um bocadinho atrás, só para fazer mais uma questão, que é, e ficou também uma paixão pelo Vitória? Ficou até há uns anos, porque acaba por, naturalmente, daí essa minha isenção, porque muitas vezes me perguntam qual é o clube e nunca tive. Portanto, se perguntares, até há alguns anos dizia que era sócio não adepto do Vitória Futebol Clube, até o Vitória depois ir parar onde foi parar, porque naturalmente, estando perto e percebendo as dinâmicas, naturalmente não podia ser adepto de um clube que tinha esse tipo de problemas e que se vieram a verificar anos depois. Portanto, naturalmente ficou essa paixão, naturalmente, mas acaba por desaparecer ao longo dos anos,
porque é algo que, confesso, vejo muitos jogos. E ainda ontem, confesso que fui ao Algarve ver um Lincoln com o Braga, foi o último jogo que vi, e eu não tenho já qualquer paixão a ver o jogo, portanto acabo por ver o jogo de forma fria, de forma isenta, em que estou claramente a observar os jogadores, as equipas, as dinâmicas, os bancos de suplentes, muitas vezes, como costumo referir, não estou a olhar para a bola, e portanto diria que a paixão pelo Vitória já não existe. Mas se o Vitória, entretanto, conseguir recuperar, Não, já não bate aí no coração. Não, principalmente o que eu tive nos últimos anos era de ser sócio para ter ali o lugar, que era no enfiamento da linha central, para ver muitos jogos, e principalmente nos melhores lugares do estádio. Mas dou-te esse exemplo, muitas vezes eu estava a ver os jogos, como vejo sempre, com o meu bloco de notas. Havia golo do Vitória, da bancada estar toda de pé a festejar, e o meu pai perguntar-me: também não festejas? E eu de tirar apontamentos do jogo, portanto é algo que já não volta. Certo. Depois desse percurso académico, a primeira experiência profissional deu-se numa agência de agenciamento de jogadores? Acaba por a primeira experiência precisamente em Setúbal, nos escalões de formação do Vitória, nas escolinhas de formação, como professor. Acaba por, no segundo ano, já de estar como coordenador das escolas do Vitória Futebol Clube. Tiro aí o meu estágio de segundo nível, precisamente com a equipa B do Vitória, com o Ricardo Formosinho, treinador, que tinha acabado de vir do Chelsea, com o José Mourinho. Nessa altura, o Ricardo convida-me para observar algumas equipas de adversários, e, portanto, na altura na segunda Divisão B, hoje em dia Liga 3, e acaba por estar o estágio ser feito, e o convite foi muito, muito fácil de aceitar. O Ricardo disse que não queria que eu levasse os blocos e os cadernos para o treino. Eu disse: se queres tirar o estágio comigo, tens montes de treinadores no país inteiro para tirar, por algum motivo me escolheste a mim, e portanto amanhã estares de manhã no meu balneário para te equipares e vais para dentro do campo e começas a pertencer à equipa técnica. E foi assim que começou o estágio de segundo nível. Depois, paralelamente a isso, acabo por ter um convite do Ricardo para ir com ele para a Arábia. Na altura, a Arábia bem diferente do que é hoje, estamos a falar de uma Arábia de início do século. O contrato estava praticamente definido, mas à última hora o Sheik decidiu não aceitar devido à idade que eu tinha. Estamos a falar com 25, 26 anos. E eu lembro da expressão too young, too much money. Acabo por não ir, e depois acabo por ir com o Ricardo para o Santa Clara, para a segunda Liga. Na altura, uma grande experiência, porque era uma equipa técnica que hoje em dia dá para rir, porque hoje éramos apenas 2 elementos. Estamos a falar da época 2007-2008, entramos a meio da época para o lugar do Paulo Sérgio. Garantimos a manutenção numa equipa muito difícil de orientar face ao momento que estávamos a viver. Claramente a experiência do Formosinho, que já tinha passado pelo Santa Clara, garantiu essa manutenção. Eu fazia de treinador adjunto, de observador, aprendi muito nesse ano, devido a todo esse manancial de informação e de presença, portanto, dos jogos em si. E depois começo a minha carreira como observador, aí sim, no ano seguinte, no União da Madeira, onde estive 4 anos, curiosamente através de um jogador, de um defesa central, o Emerson, que hoje em dia é agente de jogadores, que está na União da Madeira, convida-me para fazer essa observação. 2 anos na segunda Divisão B, atualmente a Liga 3, depois garantimos a subida, 2 anos na segunda Liga, e portanto foi aí que conheci os estádios todos do país a observar jogos, a filmar os jogos, porque na altura não havia as plataformas que existem hoje, à distância de um clique, temos informação de todas as equipas, todos os jogadores, todas cortadas. Na altura, portanto, eu tinha que observar e filmar os jogos, e depois cortar esses mesmos jogos, cortar essas mesmas jogadas, e depois enviar essa mesma informação para influenciar depois o processo de treino. E portanto, só depois disso faço também uma presença, sem dúvida, até ao meu trabalho no Swansea, na época 23-24, diria que foi o trabalho mais fantástico que tive, foi a presença na seleção de Cabo Verde. Tive 4 anos com a seleção. Mas aqui uma questão, que é na transição de treinador adjunto do Santa Clara para a observação, não é? Nesse convite do jogador. Sim. Esse jogador veio do Santa Clara para a União da Madeira. Exatamente. E depois fez-lhe o convite. Exatamente. Ele é que faz a abordagem, que naturalmente quem fez o convite foi o presidente. Claro, exatamente. Já me mas depois passou para a observação, não teve mais vontade de continuar como treinador? Tive. Nunca como treinador principal. Foi algo que rapidamente percebi. Eu lembro de uma expressão do Formosinho dizer que um bom adjunto tem sempre trabalho. Um treinador principal tem muitos alvos a quererem abater-te.
E claramente, se me perguntaste se tinha saudades do campo, tinha. E daí eu dizer que o que mais me completou a partir dessa data, porque passando para a observação, União da Madeira, estando na Madeira, eu trabalhava no continente, não tinha qualquer contacto com a equipa, sem ser nos estágios, quando a equipa vinha ao continente, e quando era possível, porque muitas vezes quando estava a observar o jogo não estava com a equipa. E daí eu dizer que o trabalho que mais me realizou a partir daí é precisamente a presença da Seleção de Cabo Verde, porque estagiava em Alcochete, portanto, perto onde eu moro, e a presença era no campo, ou seja, com o selecionador Lúcio Antunes, que ainda hoje em dia é um grande amigo. Curiosamente, ele está no primeiro banco e eu por irmão preto, portanto, para ver a relação que se mantém desde essa altura. E a minha presença aí, sim, portanto, observava os adversários, foram sem dúvida as maiores aventuras da minha vida, ir à África ver jogos. Isso, sem dúvida alguma, são as melhores histórias da minha vida. E pegar por aí, ou seja, certamente a observação em países africanos, não é? Certamente terá pelo menos uma ou duas histórias para contar, se quiser contar-nos aqui. Conto. Muito rapidamente, a viagem da minha vida profissional, em termos de aventura, não de nível pessoal, essa será para outras bandas, é claramente a ida ao Mali em 2011, quando vou observar um Mali-Zimbábue. Portanto, cá está, reforço. Não havia outra possibilidade, tínhamos que ir ver in loco. Nós estamos a falar já há 14 anos, em que o Lúcio me pede para ir ver o Mali e Zimbábue, porque íamos jogar com ambos na qualificação para a CAN. E lembro-me de chegar ao Mali e ainda no aeroporto fui muito bem recebido por Aimé, que anos mais tarde se tornou ministro do desporto. E foi a pessoa que me salvou a vida, claramente, porque lá corres risco de vida. Portanto, lembro perfeitamente de ainda no aeroporto sair com o carro e vir uma moto e bater eu estava à pendura, não é? Bater na minha porta e ele continuar a conversar comigo como se nada fosse. E eu virei para ele e disse-lhe, em francês, naturalmente, olha, bateram-te aqui no carro. E ele perguntou, e lá tombei? E ele disse, não caiu. Eu disse, então, se não caiu, é tranquilo. E a partir daí percebi que era África Negra. Lembro depois de chegar ao hotel e vi um dia até o dia do jogo. Ele perguntei-lhe, olha, amanhã gostava de conhecer a cidade, Bamako, gostava de dar uma voltinha por aí. Ele apontou-me o dedo nos olhos e disse, tu não sais daqui. Portanto, tu para sair daqui tens que sair comigo. Não sais daqui sozinho, porque corres sérios riscos de tudo. E cuidado com o que comes, cuidado com o que bebes, tudo água engarrafada, e portanto assustou-me mesmo. No dia a seguir, aí sim, ele foi-me buscar. Lembro perfeitamente de ir ver miúdos a jogar na rua, em Bamako, só de calções, e sim, aquela imagem que nós temos da África. E perguntei-lhe se podia filmar, ele disse que não, porque nos partiu a vida e me roubavam a câmara, e portanto assustou-me várias vezes. E depois vamos para o dia do jogo, e aí sim, a história que acaba por ser bastante curiosa. Lembro, estamos a falar de uma zona muito pobre da África, mas os equipamentos de futebol eram sempre impecáveis. Portanto, o Diarra, o Diakate, todos os equipamentos que víamos na altura, impecáveis. E lembro perfeitamente de ver dois equipamentos na altura de equipas portuguesas e olhar para trás no carro. Um deles era do Herdeiro Postiga e outro do Luís Loureiro. São duas imagens que me marcam. Okay. E eu disse, olha, dificilmente em Portugal alguém veste as camisolas. E, portanto, aqui no Mali, acabo por depois de chegar ao estádio, um calor tremendo, e montar a minha câmara, montar tudo no camarote presidencial. Portanto, estou a falar da zona mais importante do estádio. E quando o jogo ia começar, chegaram dois seguranças muito grandes e me disseram que eu não podia filmar o jogo. E eu, com as autorizações, tudo, volto a referir no camarote presidencial, com o EME por perto, fiz-lhe sinal e eles falaram. Eu disse, mas não, ele não é. Eu lembro quando comecei esta carreira de observação, muitas vezes diziam que era o espião, ali era o inimigo, claramente, como pertencia à seleção de Cabo Verde. Pois, não me deixaram filmar. E o EME disse, não podes filmar. E, entanto, eu disse, mas eu tenho que filmar o jogo, eu não posso ir para Portugal sem a filmagem do jogo. Consegues-me a filmagem do jogo? Sim, não está aqui. Não te consigo fazer isso. Eu tenho que garantir isso. Eu, talvez através da televisão televisiva, assim, mas não posso ir sem nada garantido. Então, eu sentei-me atrás dele e filma com a câmara de filmar em cima do joelho, assim. E eu comecei a filmar. Então voltaram os mesmos dois senhores e já não foram muito simpáticos e disseram-me que me partiam não só a câmara, mas também os braços, se eu continuasse a filmar. Pronto. E eu, como bom português, acabei por fintá-los, porque eu levava uma máquina fotográfica que também filmava. E perguntei se podia tirar fotos e se podia escrever. Ele disse, fotos podes. Então eu fui fotografando, filmando. E foi assim que filmei o jogo
Quando acaba o jogo, acaba por vir uma avalanche de pessoas para sair, naturalmente. Lembro depois ao intervalo ir à zona VIP e ser completamente observado por toda a gente, porque era o único elemento que não era habitual estar ali, mas fui protegido por ele. Quando acaba o jogo, saio do estádio e imagina uma estrada com duas faixas para um lado e duas faixas para o outro, com um separador central. E ele não faz mais nada, entra na faixa em sentido contrário, com o separador central, e eu lembro de dar-lhe um toque na perna e perguntando: o que é que estás a fazer? E ele dizer-me: não vem ninguém para esta hora para o estádio. Assim, mas tu vais em sentido contrário. E ele assim, sim, mas e a polícia? Assim, não, tranquilo, não há problema nenhum. E não houve. Lembro depois de ver aquela imagem, tudo escuro, as pessoas a festejarem essa vitória. Ele estás espantado com o que estás a ver. Em Portugal isto não acontece assim, não. Em Portugal não há miúdos a jogar na rua, como mostraste ontem. E se Portugal ganhar um jogo na véspera da qualificação para um europeu, as pessoas estão em casa, mudam de canal e a vida continua. Ninguém vai para a rua festejar uma vitória que não deu a qualificação. E, portanto, essa, sem dúvida, acaba por ser uma das grandes viagens. Depois fui também à Tunísia, onde depois pensava ter lá o EME, mas não tinha. Acabo por ir à Tunísia ver a Tunísia e a Guiné Equatorial. Na altura, lembro, jogava lá o Balboa, que depois jogou no Benfica. E lembro de chegar à Tunísia, um jogo a 3 horas de viagem, um calor tremendo novamente. E quando digo calor, é mesmo muito calor. Acabo por chegar lá e no estádio, quando lá chegamos, eu ia com 2 pessoas que me levaram ao estádio e perguntando: onde é que a gente levanta os convites ou as acreditações? Ele disse: não tenho. E eu assim: como não tens? Eu assim: não. Agora como é que eu entro no estádio? Não, a gente vai entrando. E fomos passando a barreira de segurança, estamos a falar de 10 barreiras diferentes, e quando chegámos ao estádio estava completamente lotado. E quando chego ao estádio completamente lotado, eu com a minha câmera de filmar, certo? E pergunto-lhe: e agora como é que eu faço? Assim, a partir de agora não te consigo ajudar. E portanto, agora vais ter que descobrir um sítio. Onde é que queres ir? E eu lembro de ver a zona de imprensa, assim, eu quero ir para ali. Onde estavam mais ou menos as câmaras, assim, eu quero ir para ali. Como é que eu chego ali? E eu assim: o que é que tens? Eu levava o passaporte e o cartão de cidadão. E ele assim: diz que é jornalista. E assim vais passando. E eu: ok. Mas sem carteira, sem nada, jornalista, sem nada. Sem nada. Cartão de cidadão e passaporte, como tu tens. Exatamente. E fui galgando as bancadas, cheguei lá acima, consegui chegar e antes de subir disse-lhe: e como é que fazemos depois? E ele disse: quando acabar o jogo, vens aqui ter comigo. E eu: ok, subi, filmei o jogo, as pessoas todas a galgarem bancadas, daí a lotação ser muito menor face ao número de pessoas que lá estavam. E quando acabou o jogo, lembro perfeitamente de chegar cá abaixo, ele não estava. E o estádio começa a escoar, eu a ligar-lhe com o telefone sem tocar, e portanto basicamente ele tinha ficado sem bateria. E mandam-me sair do estádio, isso não saía, não é? Porque estamos a falar certo. na Tunísia, nós estamos a falar na capital, estamos a falar 3 horas da capital da Tunísia, e depois eles disseram que tinha mesmo que sair, isso não saía do estádio enquanto ele não aparecesse. Obrigaram-me a sair do estádio, e quando chego cá fora, imagina um mundo à espera de gente, e felizmente passado um bocado lá sinto o braço a agarrar-me e a dizer-me: pá, desculpa. E assim, pá. E lembro perfeitamente, esse foi um dos sustos que apanhei, porque pensei: o que é que eu vou fazer agora aqui a 3 horas do hotel? E portanto essas foram as grandes aventuras, que coincidiram depois também com a grande alegria, que foi a primeira presença de Cabo Verde na CAN, na África do Sul, em 2013. Não tive a possibilidade de estar presente, porque Cabo Verde não tinha essa possibilidade financeira, e fiz a observação através de Portugal. E lembro perfeitamente do Lúcio me pedir: eu preciso que sejas os meus olhos, apesar de estares longe. E portanto fiz esses relatórios, essas informações para a presença de Cabo Verde. Conseguimos 2 empates e uma vitória frente à Angola, e depois acabamos por ser eliminados pelo Ghana já nos quartos de final. Portanto, essas são as 2 grandes aventuras, entre outras, em África. Nessa altura, e vou recuar um bocadinho, ou seja, ali quando houve a transição do Santa Clara para depois observador na União da Madeira, o cargo de observador, ou analista de futebol, mas mais observador de adversários, se calhar não tinha certamente tanta relevância como tem hoje em dia. O que vou perguntar é: houve algum tipo de aperfeiçoamento ou algum estudo específico que pudesse ter tirado para aperfeiçoar essa função, uma vez que transitava de uma situação de treinador adjunto para depois observador? Deixa-me discordar. Era muito mais importante o observador do que é hoje, por um motivo muito simples, para aquilo que te referi há pouco. Se eu não fosse filmar o jogo, não havia qualquer informação visual, porque os jogos não davam na televisão,
e não havia plataformas para poder adquiri-los. Mas quando eu digo relevância, hoje em dia é dada muita importância a um observador. Exatamente. Se calhar nessa altura era também, mas não era tão falado cá fora. Era dado pelos treinadores. Certo. Ou seja, porque o treinador, para montar a semana de treinos, precisa de saber, como eu costumo dizer, quando vais para um ringue de boxe. Claro. Se vais enfrentar um adversário, se não o conheceres, podes ficar KO no primeiro segundo. Obviamente. E, portanto, essa observação era feita através dessa importância para passar toda... Porque hoje em dia, reforço, estão sempre a dar jogos na televisão, hoje em dia jogos de Liga 3, Campeonato de Portugal, escalões jovens, isso hoje em dia é diariamente, a toda a hora. Na altura, um jogo de segunda liga dava um por semana, ao domingo de manhã. Não havia mais, e portanto daí essa importância. Quando eu trabalhei no União da Madeira não havia qualquer jogo da segunda B. Hoje em dia Liga 3, os jogos como referi da CAN, qualquer equipa africana, era uma sorte teres uma gravação. Cá está, com a diferença de trabalhares em seleção, e isso é uma grande diferença, trabalhares em clube. Isso percebi também o que é trabalhar numa seleção, porque na seleção não tens tempo, e não tens tempo para preparar muita coisa, mas tens mais tempo para preparar aquilo que é a tua ideia de jogo. E daí essa continuidade. Relativamente à questão do observador, e aí o aperfeiçoamento não fui muitas vezes autodidata, confesso, porque falando naturalmente com outras pessoas, mas aí fui sempre de acordo, para mim, que é o mais importante, que é o relatório que é para entregar a um treinador, e vou-te só dar esse exemplo. Na altura eu trabalhava com a União da Madeira e com a Seleção de Cabo Verde, o relatório que eu enviava para a seleção era totalmente distinto do que eu enviava para o clube. Porque em que sentido? Porque cada treinador dá a relevância diferente. Há treinadores que querem um determinado tipo de informação, outros que querem outra. Um relatório vídeo, se calhar muito mais importante para quem prepara a semana de treino, completamente diferente, por exemplo, para um selecionador. O selecionador também quer muito mais informação para poder fazer uma convocatória. Enquanto que o selecionador tem essa preocupação, o treinador muitas vezes é para fazer essa mesma planificação. E, portanto, eu na altura... os relatórios que fazia, muitas vezes me perguntavam, mostra-me lá um relatório teu. E muitas vezes quando eu mostrava, dizia, mas este relatório é diferente deste. Assim, exatamente, porque o relatório que é enviado para uma pessoa pode ser completamente, até pode ser da mesma equipa, mas um treinador quer um determinado tipo de informação, outro quer outra. E treinadores muitas vezes me perguntavam e pediam, mais importante do que o relatório, muitas vezes quando pegavam no telefone e me ligavam, diziam, olha, este jogador, estou a pensar fazer isto desta forma, estou a pensar preparar o treino desta forma, estou a pensar jogar desta forma para anular as virtudes dessa mesma equipa. Portanto, isso varia bastante de treinador para treinador. E em que altura é que percebeste que a função de observador tinha mais a ver contigo do que propriamente a de treinador? Boa pergunta. Sinceramente, nunca pensei nisso. Pensei porque, a nível se calhar das oportunidades profissionais. Ou seja, a partir daí percebi que era algo que me apaixonava também, que era ver futebol, era observar o jogo, cá está desde a primeira pergunta que tu referiste, e porque nunca surgiram convites para voltar ao campo. E confesso, na semana passada me perguntaram quando é que voltas ao campo. E disse quando surgir essa hipótese. E daí essa noção que, se me perguntares hoje em dia, e digo isso facilmente, hoje em dia se calhar não consigo fazer uma planificação de um treino. Apesar de ter o curso de ser nível, apesar de ter tido essa formação em licenciatura, eu sou capaz de dizer que hoje em dia não sou capaz de fazer uma planificação de um treino. Mas hoje em dia a especialização que tenho ao nível da observação, que foi algo que também surgiu aí sim, depois da presença na empresa de agenciamento em 2014, em que aí deixei de observar equipas, passei a observar jogadores, e aí especializei-me novamente noutra vertente, que é, uma coisa é observar adversários, outra coisa é fazer scouting de jogadores. Esse scouting também fiz no Belenenses, ao nível da observação dos jogadores emprestados e na criação de equipas sombra, que hoje em dia é algo que as pessoas também têm ciente nesse mesmo léxico, e acabo por deixar o treino naturalmente, porque, reforço, é aquele amor que vai esfumando e vai desaparecendo aos poucos, porque passei a observar, e daí essa noção de que a oportunidade estava na observação de equipas adversárias e no scouting, e daí ter deixado o terreno. Mas onde fui mais realizado, disso como referi há pouco, foi precisamente na seleção de Cabo Verde, porque estava presente no treino, e precisamente claramente no Swansea, onde estava dentro da equipa técnica, no terreno, e com essa vertente de scouting.
Antes de irmos ainda ao Swansea, ia perguntar como é que foi essa experiência na empresa de agenciamento de jogadores? É uma grande experiência. São 5 anos em que, como eu digo, eu entrei através do Mitchell van der Gaag, com quem trabalhei no Belenenses. Na altura acabo por ficar no Belenenses, tive uma proposta para ir para Angola, com o Lúcio, precisamente, e na mesma altura surgem as duas, tive que escolher duas oportunidades completamente distintas. Acabo por ficar na primeira divisão a ganhar muito, muito menos, mas era a oportunidade de trabalhar na Primeira Liga com um treinador que eu sabia que tinha grande nível, não que o Lúcio não estivesse muito longe disso, mas porque tinha acompanhado precisamente a carreira do Belenenses, que sobe e bate todos os recordes na segunda Liga. Uma equipa feita com... Essa equipa é marcante porque é uma equipa, lembro-me bem da equipa, é uma equipa com contratações de jogadores de divisões inferiores, e nomeadamente a maior parte deles, diria que portugueses. Exatamente. Eu assim de estrangeiros só me lembro dessa equipa, pode haver mais, mas lembro-me, por exemplo, do Desmarré. Sim. Mas é uma equipa basicamente construída com jogadores portugueses das divisões inferiores e que chega à segunda liga. E rebenta com tudo. E portanto nós no União da Madeira jogámos com as deixas do Belenenses, ou seja, eu vi todos os jogos do Belenenses, em casa e fora. E apaixonei-me naturalmente pela forma de jogar e consequentemente treinar do Mitchell. E precisamente meti na cabeça que gostava de trabalhar com o Mitchell, acabo por ter esse convite no ano seguinte, porque conheço o Mitchell precisamente através do Jokanovic, com quem trabalhei no União Madeira, são amigos de longa data, e faço essa presença no Belenenses e através desse convite com o Mitchell, acabo por recusar ir para Angola, e faço muito pouco tempo que o Mitchell, infelizmente devido ao problema de coração, não estava presente nos jogos, estava presente nos treinos e é sem dúvida um treinador de grande nível. Acaba por sair pouco tempo depois de eu ter entrado, foi algo que me marcou, mas fica até ao final da época e acaba por estar na construção do plantel com o Rui Pedro Soares, o presidente do Belenenses, em que acaba por contratar muitos jogadores recomendados por mim nessa mesma lista desses mesmos jogadores. Estamos a falar do Tunel, estamos a falar do Ruben Pinto, estamos a falar do Carlos Martins, de uma equipa que depois acaba por ser construída. No final do mercado acaba por me mandar embora e daí depois entrar na empresa de agenciamento através do contacto do Mitchell. Quando tenho essa abordagem, conheço o Carlos Gonçalves, confesso que nunca tinha trabalhado no escritório, nem tinha essa intenção, e o Carlos dá-me alguns trabalhos para fazer através de relatórios de equipas onde ele tem jogadores no estrangeiro, para colocar lá mais jogadores, ou seja, perceber onde é que estão as debilidades dessas mesmas equipas para poder colocar lá mais jogadores, onde é que estão os melhores jogadores para poder fazer algumas parcerias ou até adquirir outro tipo de jogadores para a empresa. E comecei ali durante alguns meses a trabalhar a partir de casa. Depois o Carlos fica bastante satisfeito com o meu trabalho e pergunta-me se eu quero se ele quer que ele me arranje trabalho ou se quer trabalhar para ele. E eu confesso que acabo por aceitar porque quis experimentar e acordámos de experimentar até ao final da época de transferências, diferente da época desportiva, neste caso até ao final da janela de agosto. E se porventura as coisas corressem bem, eu continuava, se não, ficaríamos por ali. O que é certo é que gostei bastante, da parte da empresa também, e acabo por ficar durante 5 anos e claramente, quando entrei, a minha observação era muito restrita à lista de jogadores que nós tínhamos, e quando saí estamos a falar de uma lista de milhares de jogadores espalhados pelo mundo, porque depois a partir daí apareceram as parcerias, devido aos responsáveis de cada um dos mercados, em que chegavam diariamente dezenas de jogadores para não só os avaliar, mas principalmente também colocá-los nessa mesma lista para surgirem oportunidades de trabalho para outro tipo de mercados. Ou seja, vamos só dar um pequeno exemplo. Se houver o mercado, imagina o responsável do mercado italiano tinha uma oportunidade que surgia para um defesa esquerda, vamos imaginar para a Udinese, por exemplo, onde é que estava uma solução dessa mesma lista que não fosse da nossa. Naturalmente a nossa seria a primeira opção, mas aí sim, através de uma outra parceria, através de um outro contacto, vamos imaginar, do responsável do mercado norte-americano, em que tinha um defesa esquerdo que encaixava no perfil do que o Udinese procurava. Tipo de defesa esquerdo, características desse mesmo defesa esquerdo, forma de jogar, forma de pensar do treinador, que tipo de jogador é que pretendiam, aí sim depois a questão financeira também. Portanto, o meu trabalho era, dentro desse manancial de jogadores, recomendar este jogador, fazer a ponte e a partir daí depois haver essa possibilidade de oferecer estes mesmos jogadores. E estamos a falar de um universo mundial, porque
porque para a Eleven na altura tinha jogadores em mais de 20 países e as oportunidades surgiam de todo o mundo. Paralelamente a isso, acaba por também estar ligado à presença e a um trabalho que me deu também muito gozo, que era fazer essas equipas sombra para os treinadores da empresa. Portanto, na altura o André Vilas Boas, o Marco Silva também, e daí esse reencontro com o Marco, como há pouco disse, portanto, tirei o curso com ele, joguei contra ele na altura no Santa Clara, portanto eu como treinador adjunto, ele como capitão do Estoril. Voltamos-nos a reencontrar na empresa e lembro perfeitamente depois também da colaboração, que foi um dos trabalhos que acaba por dar um salto também dentro da empresa, que foi quando o Marco vai para o Hull City e há também essa presença em Inglaterra, porque tive esse privilégio de estar em Inglaterra nos últimos dias de transferências, e aí sim qualquer curso que possas tirar de transferências estando lá e percebendo como é que funciona a dinâmica é realmente fantástico. E estar presente, porque depois a partir daí muitas vezes fui à Inglaterra, não só com o responsável do mercado inglês, observar a Premier League, observar a Championship, com alguns treinadores nossos também, e portanto essa paixão que há pouco perguntavas do jogo acaba por desvanecer um pouco, mas quando estás a observar, tens também, acaba por, aí sim, se me perguntares, lembro das últimas vezes que sofri a ver futebol, foi precisamente quando tínhamos, por exemplo, os nossos treinadores a jogar. Lembro, por exemplo, de estar em Old Trafford a ver um Manchester United Hull City, José Mourinho contra Marco Silva, e uma das bolas finais em que o Hull City tira a um dos postes, lembro perfeitamente de vibrar e pensei assim, já não me lembrava que era isto. E portanto, sem dúvida, sim, aí sim a paixão volta, porque estás ligado a esse mesmo processo, mas reforço, a minha presença na empresa foi sempre, nunca tive essa intenção, apesar de ter tido alguma abordagem, para passar para a parte do agenciamento e ter essa... Era mais scouting do que propriamente observador. Sim, exatamente. E portanto nunca tive essa intenção de estar presente na negociação, apesar de estar em várias reuniões nesse sentido, mas nunca tive essa... porque sabia que se entrasse aí passaria muito mais tempo ao telefone e muito mais tempo em reuniões do que a observar onde sou capaz, e sim, de fazer a diferença e poder ajudar. Aqui na questão, só para esclarecer, porque há muita gente que ouve muitos termos e depois fica um pouco na dúvida o que é que representa cada um. Observador, scouting, analista, não é fácil. Qual é a diferença? Não é fácil. Talvez não seja a pessoa certa para te responder a isso. A questão é, eu vou dar a minha opinião. Para mim, porque hoje em dia cá está, os ramos são muito mais distintos. Alargados. Muito sim, mais. Sim. Hoje em dia, daí eu dizer, a equipa técnica na altura 2007-2008 com 2 elementos, hoje em dia é para rir. Não há departamentos de scouting com 2 elementos. Portanto, quando comecei a trabalhar no Belenenses era só eu. E portanto, na empresa onde trabalhei também não havia um departamento só para isso. E portanto, para mim, o meu conceito é o observador, eu incluo o observador de adversários, ok? O scout para mim é claramente alguém que observa jogadores, não só, hoje em dia já não, acho que ninguém descobre a roda. Portanto, o que compete ao scout é estar o mais informado possível, ver o maior número de jogadores possível. Hoje em dia, como eu reforço, o meu dia era na empresa e havia dezenas de jogadores por dia, literalmente, de todo o mundo. E depois, cada um com as suas especificidades, depois tornava-me, porque para além de ter que conhecer o jogador, tens que conhecer as ligas, porque um jogador para a Premier League é diferente de um jogador para o Championship, tal como aqui em Portugal da primeira para a segunda liga, como um campeonato italiano. Agora, se fomos entrar na altura, lembro, com a presença, por exemplo, do André Vilas Boas na China, tive que observar o campeonato chinês. Tive que ver também jogadores da Coreia, onde estava também o Paulo Bento, e portanto, tens que conhecer todo o mundo. Exatamente. Para mim, observador, adversários, scout a nível de jogadores, não só os teus, equipas de sombra, mas especialmente recomendação de jogadores para aquilo que é a tua ideia de jogo e forma de treinar, e o analista, aí sim, para outro tipo de dados que na altura, quando eu comecei, não existiam, e hoje em dia é algo que é perfeitamente banal. E o que é que pode fazer a diferença num trabalho de um analista? Para mim, o que faz a diferença é sempre o ser humano. Ou seja, tudo aquilo que possas, não só o ser humano, mas o profissional. Quanto mais for de acordo, há pouco como eu estava a referir, de acordo com aquilo que é a ideia do clube, a ideia do treinador, a ideia da seleção. Portanto, para mim a grande diferença é essa, é seres um profissional, e
Pois certamente podemos ir falar sobre isso. Eu digo muitas vezes, eu cheguei a comentar jogos na televisão e na rádio. O ator era o mesmo, mas a peça não é igual. Portanto, eu se for comentar no mesmo dia um jogo para a televisão, um jogo para a rádio, vou ter que fazer de forma diferente. O profissional é o mesmo. É como a questão do analista, ou seja, quanto mais te adaptares àquilo que pretendem de ti. Portanto, tens de ser polivalente. Hoje em dia dá-se também muita importância aos dados e às estatísticas dos jogadores. Ainda há pouco tempo ouvia alguém na televisão a comentar, a dizer que hoje em dia se contrata muitos jogadores só com base nas estatísticas e só com base nos números que eles apresentam. O que eu vou perguntar é, para além dos números, o que é que mais lhe desperta a atenção no jogador? Depende da posição. Vou-te dizer, por exemplo, se porventura me pedirem para observar um guarda-redes, a primeira coisa que eu vou ver é os golos sofridos. Logo. E é algo que eu nunca fiz. Eu nunca vou ver os vídeos do YouTube. Porque os vídeos dos jogadores são todos espetaculares. E, portanto, se me pedires para analisar um guarda-redes, eu abro essa plataforma e a primeira coisa que vou ver é os golos sofridos. Se for um avançado, a primeira coisa que eu vou ver são os remates. Por questões de óbvias. Sim, mas vou colocar aí já uma questão, que é os avançados dependem muito mais de si para fazer os remates. Os golos sofridos dos guarda-redes também têm a ver com a defesa que tem à frente. Claro, exatamente. Portanto, daí eu dizer, quando observas um jogador, daí eu dizer que não observava centenas de jogadores, mas dezenas, porque precisas de algum tempo, mas ao mesmo tempo depois começas a filtrar, porque como já vês muitas vezes, acaba por... O que me desperta normalmente a atenção são aquele tipo de lances que são diferentes dos outros, ou seja, quando há ali uma continuidade desse mesmo gesto. Por exemplo, um central, gosto de ver o central no ataque à profundidade do adversário, ou seja, mais do que os duelos aéreos, se ele é capaz de ir dobrar o colega, se é capaz de correr atrás dos avançados. O lateral, normalmente costumo ver os duelos defensivos, mais do que os duelos ofensivos, e portanto é isso que normalmente me desperta a atenção. Mas principalmente algo que, como eu costumo dizer, a questão dos dados, foi curioso, pensava que a tua pergunta é nesse sentido, e quando estavas a começar a pergunta, eu lembro-me de um congresso que fui, precisamente através da Pro Eleven em Praga, em que se foi abordado muitos temas, na altura quando estavam a arrebentar os dados estatísticos, e lembro de ouvir uma frase que hoje em dia para mim é uma baliza para isso, que é: os dados estatísticos ao nível da contratação de um jogador ou da recomendação de um jogador nunca pode ser nem o início nem o fim da conversa. Ou seja, pode-se estar lá no meio, mas atenção, eu lembro perfeitamente e sei que há muitos clubes que contratam sem olhar muitas vezes ao jogador, o dado estatístico, mas para mim o dado estatístico é sempre muito difícil de contextualizar, fruto daquilo que é daí a observação. Eu lembro perfeitamente quando se observava uma equipa ou um jogador, como eu costumo dizer, tinhas de ver 3 jogos. Estamos a falar já há muitos anos. Um jogo em casa, um jogo fora e ali um jogo de alto nível. Portanto, que seja o mais complicado. De elevada exigência. E de elevada exigência. E, portanto, dentro dessa noção, aquilo que eu fazia e aquilo que, a nível dos dados estatísticos, naturalmente são importantes, mas aquilo que nos desperta a atenção, confesso, é a continuidade e a repetição de um gesto que eu entenda que seja importante. Não ou seja, não por um grande golo que me vai chamar a atenção desse mesmo jogador. Agora, se ele marcar 1, 2, 3, e é algo que também deixa-me confessar, muitas vezes quando estou a observar jogadores, desperta-me a atenção de outros. Vamos imaginar se estiver através dessas plataformas a observar e vejo ali um jogador que, por exemplo, num defesa, ganhou ali um duelo, assim, deixa-me cá ver quem é este, e vou apontar e até muitas vezes fica de parte para depois estudar mais à frente. Dou para mim a ver esse mesmo jogador e, portanto, hoje em dia, para o meu trabalho, observar torna-se muito mais fácil, entre aspas, porque enquanto eu estava habituado a ver dezenas de jogadores, confesso ainda hoje, antes de vir para aqui, vou ler os jornais, se houver algum nome, naturalmente não conheço todos os jogadores, longe disso, se houver algum jogador que eu não conheça, vou logo observar e que me desperta logo a atenção para ver, paralelamente a isso, depois, como disse ontem, ver o maior número de jogos possível já no início da época também para conhecer as equipas. Já chegou aí a falar algumas vezes, a falar aí algumas vezes do Swansea. Houve essa ligação em 2023-24, ainda existe essa ligação? Não, portanto foi só sei que um dos jogadores que recomendaste e que depois até foi aposta do clube foi o Franco. Exatamente, o Gonçalo Franco. Exatamente. E também chegaste a recomendar também o Kenda, do Sporting. Exatamente. Depois acabou por não ir para a Inglaterra, mas já tem viagem marcada para o Chelsea na próxima época.
O que é que me podes dizer sobre estes dois nomes? Portanto, estes dois nomes são momentos distintos. Portanto, o Kenda acaba por, e dentro daquilo que eu há pouco referi, né, devido à minha postura, ou seja, tal como não tive qualquer interesse na empresa, entrar na parte do agenciamento, nem o Kenda nem o Franco sabem dessa situação. Se souberam depois, ou seja, não através de mim. E, portanto, na altura, quando fui à procura de trabalho em Inglaterra, entre muitas reuniões e contactos que fiz, acabo por, através de um agente, conhecer um dos diretores do Swansea, que me pediu, na altura, um sub-23, um empréstimo sem opção de compra. Estamos a falar no final de 23, precisamente, e queriam um extremo canhoto, porque era uma necessidade que a equipa tinha nessa altura. E eu só fiz um relatório. Portanto, fui ver um jogo do Sporting B, fiz o relatório, só fiz um. Foi precisamente o do Giovanni Kenda. E, portanto, quando enviei, aquilo que me foi dito é que ele era muito novo, tinha 16 anos. E lembro perfeitamente, cá está, não descobri a roda. E no final do relatório escrevi que arriscava que estaria a curto, médio prazo chamada aqui a principal, longe de mim, saber que ia ter um impacto, e que a médio e longo prazo seria possivelmente internacional lá. E na altura o nome acaba por não ser aceito devido à idade e ao outro aspecto que eu referi, que estamos a falar de uma liga certo, como a Liga 3. Exatamente. E eu disse mas tem menos de 23 anos, pelo menos observem o jogador. E portanto não era essa a vontade do clube, e acabaram nem sequer, se lembro na altura, eu disse, então faça o seguinte, era o que fazia muitas vezes também na empresa, aponta o nome e depois daqui a um tempo nós vamos conversar. Acabo por naturalmente ter essa abordagem, alguns contactos e várias informações que me foram pedidos de alguns jogadores, inclusive o Ronald, que acaba por ser depois contratado do Estrela da Amadora, para perguntar a minha opinião do jogador, como outros nessa altura, e portanto eu fui dando essas informações enquanto estava precisamente à espera dessa concretização ou não do negócio, e depois disseram-me sempre que se fosse para avançar seria no final do mercado, naturalmente no final de janeiro, certo, como se veio a verificar. E portanto depois ligam-me, e de um momento para o outro, ou seja, estamos a falar do final de janeiro, e no dia 2 de fevereiro eu arranco para Swansea. Estamos a falar do país de Gales, portanto, exatamente, um clube que joga em Inglaterra, mas joga noutro país. E no dia 3 de fevereiro eu vou ao estádio, não sequer sabia que iria acontecer o que aconteceu, ou seja, eu chego ao estádio, vem o roupeiro ter comigo, e se percebe a importância do roupeiro, portanto, para as pessoas que estão a ver e a ouvir, portanto, é o Paulinho do Sporting do Swansea, portanto, estamos a falar de uma pessoa que já está lá há muito tempo, e nesse dia percebi a importância dele, não só nesse dia, mas também no dia a seguir, porque perdemos o primeiro jogo, e ele no dia a seguir já estava no balneário dos jogadores e no campo a brincar com eles, e ser um elemento preponderante, como são muitos roupeiros nos clubes. E ele diz-me, olha, fomos ao balneário da equipa técnica, este é o equipamento de treino, este é o equipamento de jogo. Ok. E ele assim, veste, vais para o banco hoje. E eu sinto, mas como assim? Eu assim, pronto, veste. E portanto eu vesti-me, fui conhecer a equipa técnica nesse dia, no bar dos adeptos onde nós almoçávamos, que depois naturalmente é limpo, onde é mostrado os lances de bola parada, deixo com a equipa técnica. O único elemento que não era britânico nessa estrutura do Swansea, completamente perdido num estádio que não conhecia. Mas não tinha havido qualquer tipo de informação? Não, porque o diretor, exatamente, o diretor desportivo, quando me contrata, diz-me, olha, vai estar um carro à tua espera, vai-te deixar no hotel, e depois nós na segunda-feira falamos. Ou seja, o diretor desportivo, o presidente, nem aparecem só aparecem no final do jogo, quando aparecem. E portanto eu não vi diretores desportivos, não vi ninguém da estrutura. Chego e nesse mesmo momento a equipa nem sequer levava calçado apropriado para ir para o relevado. Nunca pensei sequer ir para o relevado, porque ninguém me disse que era para ir. Pensei, cheguei na véspera, não há qualquer tipo de informação, nem inscrição sequer. E portanto eu chego, e passado alguns minutos os adjuntos não montaram o aquecimento, chamam-me, estava a chover, como é algo normal em Swansea, cidade mais chuvosa do Reino Unido, onde até nevou, mas deixa-me dizer-te,
as condições dos relevados são espetaculares. Não vi uma poça de água em Swansea. E entretanto, a partir daí, eles chamam e disseram: não, mas tu é para vir para aqui connosco. Eu disse: mas eu nem sequer trouxe. Por que não trouxeste? Ninguém me disse que era para vir para montar o aquecimento e para estar dentro do campo. E portanto, passado alguns minutos, vou novamente ao balneário e quando a bola começa a rolar, estou sentado num banco de suplentes do Championship, onde quem não foi, eu recomendo, porque é realmente apaixonante. Isto para dizer, o meu trabalho a partir daí, portanto, no dia a seguir foi folga. Segunda-feira, quando chego ao centro de treinos, o diretor desportivo chama-me e diz-me algo que eu nunca mais me vou esquecer. Ele disse: tu vieste à procura de trabalho em Inglaterra, mas o trabalho no futebol inglês é como a Euro Disney ou como a Disney World, se preferires. Toda a gente quer ir. A diferença é que qualquer pessoa compra um bilhete, vai à Disney ou vai à Disney World. Aqui em Inglaterra somos nós que temos os bilhetes e somos nós que escolhemos quem é que entra. Portanto, fomos nós que te escolhemos a ti. E a partir daí ele disse: a partir de agora pertences à equipa técnica e o teu trabalho é muito simples. É conheceres ainda melhor do que aquilo que conheces o Championship, estares todos os dias no treino com a equipa técnica e rapidamente perceberes qual é a ideia de treinar, de pensar e de jogar do nosso treinador. Paralelamente a isso, fazeres uma lista de jogadores do futebol português, primeira e segunda liga, onde nós possamos contratar dentro daquilo que são as necessidades do clube e assim passar essa informação à parte de analistas e a partir daí fazer uma contratação ou várias na próxima época. E foi assim que surge o nome do Gonçalo Franco, que aparece nessa mesma lista. E a partir daí sim, eu estou no Championship, num campeonato apaixonante, e rapidamente conto só uma ou duas histórias muito rápidas. Quando termina a época, e já volto depois atrás, a lista, eu mensalmente fazia essa mesma lista, ou seja, é algo que para mim se torna fácil, acompanhando o futebol português, todos os jogos da primeira e da segunda liga. Eu fazia um top 3 dentro daquilo que eram as necessidades do clube para a época seguinte. Certo. Fazer um top 3, vamos imaginar, estamos a falar em fevereiro, portanto, no final de fevereiro fiz a primeira lista, fevereiro, março, abril, até maio. E, paralelamente a isso, fazia essa mesma lista, vamos imaginar, o top 3 de fevereiro, mas o top 3 até agora, em que havia uma lista de sub-23 e uma lista com mais de 23 dentro dos parâmetros que estavam à procura. E daí o Gonçalo ter estado sempre nessa mesma lista e depois acaba a haver essa contratação. Essas duas histórias muito rápidas. Lembro do primeiro jogo que jogamos fora precisamente no Hull City, estádio onde eu nunca estive, apesar de ter estado lá vários dias com o Marco e com a sua equipa técnica. O segundo jogo vamos jogar a Sunderland. Estamos a falar de um estádio incrível. E lá, Stadium of Light. exatamente, Stadium of Light, e estando naqueles corredores é realmente um estádio muito imponente. E lembro-me, quando o jogo começa, o nosso treinador gostava muito de ter um posse de bola, e ali há a cultura que eu desconhecia, confesso, que quando a equipa da casa não está a jogar bem, a pior coisa que podes fazer é fazer silêncio. Imagina estar no estádio e realmente qualquer jogador gosta, mesmo que o estádio esteja cheio, a assobiar, do que o estádio está cheio Mas sem barulho. E lembro-me desse dia porque houve um Sporting Benfica nesse dia que eu vi na viagem de regresso no autocarro, lembro perfeitamente de vir no autocarro a ver o jogo, e muitas vezes os meus colegas da equipa técnica me perguntarem: o que é que estás a ver? Eu me ver um Vitória de Guimarães Boa Vista, vários jogos, o Famalicão Aroca, e eles muitas vezes perguntavam: o que é que estás a ver? Eu assim: estou a ver, porque tinha que continuar a acompanhar o futebol português. E nesse mesmo dia, no Sunderland Swansea, estamos a falar de um domingo à tarde, entre o 16º nós e o 10º dos Championships, eu lembro perfeitamente quando aparece o número de pessoas que estavam na bancada, cerca de 42 mil pessoas. Eu confesso que olhei para trás porque pensei que não estavam esse número de pessoas, dado o silêncio que estavam. E lembro da expressão que o treinador usou: vocês antes do jogo têm que escolher se querem jogar na biblioteca ou se querem jogar num coliseu. Se nós tivermos a bola, jogamos na biblioteca. Se não tivermos, o jogo começar a partir, estamos num coliseu. Portanto, escolham onde é que querem jogar. Acabamos de ganhar o jogo, e principalmente há esse culto do futebol inglês. E a meio do jogo, ainda na primeira parte, eu estava no banco, contrariamente ao Swansea, que a fila onde eu estava era no banco de suplentes. Ali estamos a falar da primeira fila atrás do banco de suplentes, que é usual também em Inglaterra. E portanto eu estou sentado nessa primeira fila, e aí em meio da primeira parte, o roupeiro, que há pouco te contei a história, diz: Oscar, o homem está-te a chamar. E eu olho para o treinador não estava a olhar para mim. Eu fiz: ok, pensava que ele estava a brincar comigo. Passado alguns segundos diz-me: olha, ele chamou-te mesmo.
E eu, ok, já lá vou. Até que o doutor, o médico que está sentado ao meu lado, diz-me: Oscar, ele está mesmo a chamar-te. E assim, pá, se o doutor diz é porque é verdade. E ele imagina, portanto, porque nessa semana o treinador tinha-me dito que quando surgem multas, são mesmo multas muito avultadas. Pois. E em 17 jogos que eu tive no Championship, o árbitro não veio uma vez ao banco, porque os protestos são muito ínfimos. Não quer dizer que não haja. E entanto, muitas vezes para mim era eu o único a gritar penalti ou dizer alguns palavrões, porque eles não têm muito esse culto. Então imagina, estou sentado nessa primeira fila atrás do banco de suplentes, passo só equipado com o fato de treino do Swansea, com as minhas iniciais, nada mais, nem uma braçadeira, nem uma credencial, nunca tive. Passo pelo segurança, ou seja, deixo ali 2, 3 graus de escadas, vou à área técnica, o treinador mete o braço por cima, faz uma pergunta sobre o Sandra, numa ideia para passar para o jogo, que estava a pensar, dei-lhe a minha opinião e voltei para o meu lugar. No voo de regresso, porque como forço, viajámos de avião muitas vezes, porque estamos a falar de horas e horas de distância. Ele chamou-me e perguntou porque é que eu tinha demorado tanto tempo. E eu disse, estamos a falar de uma duração, pá, no máximo de 1 minuto, não demorou mais do que isto. E eu expliquei-lhe, esta semana me explicaste. E eu disse, em Portugal há 2 questões que isso é impossível. Para já, não há a possibilidade de haver uma fila atrás do banco de suplentes em que a distância que eu estou de ti é a mesma ou mais perto. Eu lembro quando marcámos o primeiro golo no Hull City, eu levantei-me, perguntei e olhar para perguntar se podia festejar. Porque é só imaginarmos hoje em dia em Portugal haver uma equipa técnica, os roupeiros, a festejar na primeira fila com pessoas mesmo atrás. Sem qualquer tipo de segurança, sem qualquer tipo de policiamento. E eles disseram, não, mas aqui podes. E ele disse, em Portugal é impossível passar pela segurança sem qualquer tipo de credencial, ir à área técnica e voltar e continuar. É uma realidade completamente diferente. E no Norwich, eu vou terminar com este. No Norwich, lembro perfeitamente de jogar nós estar completamente cheio, em que o banco de suplentes, o nosso auxiliar era ao lado, o banco de suplentes era aqui ao lado e tinha um acrílico mais ou menos desta altura. E cada vez que a bola ia mais para a zona do canto, eu levantava-me para tentar ver o jogo e para tentar observar e continuar a ver. E lembro-me de sentir uma mão nas costas aí, à segunda, terceira vez que me levantei, e olha para trás, era um senhor com mais de 80 anos e com uma educação britânica, e dizer-me, eu sei que o senhor está a trabalhar, mas olha lá para as minhas pernas. Se cada vez que o senhor se levantar, eu não me consigo levantar. E cada vez que o senhor se levantar, eu não consigo ver o jogo. Portanto, se puder ficar sentado, eu agradecia. Portanto, isto para dizer que é sem dúvida apaixonante. E eu disse, como eu vou pedir desculpa, e não me levantei mais, portanto, deixei alguns segundos de ver a bola, mas principalmente é muito apaixonante o futebol em Inglaterra, não só pela qualidade dos jogadores, mas principalmente pela paixão que se vive, porque eu digo-te, é realmente gratificante, por exemplo, fazer essas viagens e ver pessoas que fazem horas a fio de viagem para apoiar e estão lá, aconteça o que acontecer, ganhos, percas, estão sempre lá. Uhum. Este podcast tem o apoio do renovado site craques.pt, e pegando aqui do nome de craques.pt, ia perguntar-lhe precisamente se podes indicar-nos aqui alguns nomes de craques que eventualmente considerarias que podem ser craques do amanhã. Já falámos aqui, obviamente, do Kenda. Mais 2, 3 nomes que conseguisses indicar aqui. Sinceramente não vinha preparado para essa. Confesso que vou passar, porque é algo que não podia estar a inventar, e não vou. É algo que não vejo muito, é o futebol de formação. Ou seja, não vejo, procuro ver alguns jogos, mas é algo que não acompanho neste momento. Portanto, não te vou mas dar... até jogadores que tenham representado a seleção jovem... Não vou dar nenhum nome, porque diria que seria injusto para alguns. E, portanto... Ou até nomes que estejam já na primeira divisão. Assim, alguém que te pudesse suscitar interesse de confirmar esse potencial mais à frente. Que ele sinceramente, vou-te dizer, não descobri a roda, mas já tinha estado e tinha visto esse jogador, até porque eu vi ontem. Acho que o Zalazar é sem dúvida um jogador que tem capacidade para altos voos. E portanto, desculpa não me responder a essa pergunta, porque acho que como não tenho esse acompanhamento dos nomes que não estejam na berra, mas diria que é algo que disse esta semana. Acho que é algo que o
as equipas portuguesas, e sei porque é que isso não acontece, por outros motivos também, mas confesso que é algo que foi desaparecendo ao longo do tempo. A primeira liga portuguesa cada vez menos contratar em Portugal. Ou seja, se formos ver, temos a liga recheada de jogadores estrangeiros que não são contratados em Portugal. E aí sim, eu digo, há muita qualidade na segunda liga, na Liga 3, e acho que os clubes portugueses têm que olhar mais para dentro do que olhar para fora, do que gastar muitos milhões com jogadores que não digo que não tenham qualidade, mas que possam claramente aparecer. E esse nome que estou a dar é algo que me espanta como é que ainda não apareceu. Fala-se muitas vezes desse mesmo reforço do meio campo das equipas ditas grandes ou de outras, e o Zalazar ainda ontem me impressionou bastante, juntamente com o rapazinho que lá estava, o João Moutinho. É impressionante a capacidade de liderança, mas diria que aqui em Portugal olha-se pouco, como eu costumo dizer, e já quando eu estava nessas andanças de observação, eu percebi que há muita gente que vai à bola e não vai ao futebol. Há muita gente que vai ver um jogo do que ir ver o futebol, ou seja, observar. Eu gosto de ir cedo, de ver o aquecimento, tudo isso, para perceber exatamente essas mesmas dinâmicas, mas peço desculpa não responder a essa, não tenho aqui nenhum jogo. Já houve aqui ou seja, respondendo à questão, Exato. essa questão da pouca aposta dos clubes portugueses cá dentro. E diria desde os 3 grandes até ao fundo da tabela, porque há muita qualidade em Portugal. E existe até um histórico, ainda há pouco falámos daquela equipa do Mitchell Van der Gaag, do Belenenses, que conseguiu bater vários recordes na segunda liga, com uma equipa recheada de jogadores contratados portugueses em divisões inferiores. E outra, por exemplo, que ficou na história, que foi do Futebol Clube do Porto, de José Mourinho, também reforçada. Esse é um exemplo ainda mais... E principalmente é algo que... forte. E aparece, e eu gosto de dar sempre esse exemplo, há muita qualidade do jogador, mas principalmente há muita qualidade dos treinadores portugueses. Grandes trabalhos feitos, primeira, segunda liga, Liga 3, e por algum motivo temos tantos e bons treinadores, não só principais, mas também adjuntos, espalhados pelo mundo fora, porque realmente o treinador português é muito bom. Uhum. Aqui só na parte final, como é que surgiu a hipótese de ser comentador de futebol, tanto na rádio como na televisão? E se é uma experiência que te tem agradado? Sim, digamos bastante. Assim. Portanto, comecei em 2018, na altura na Rádio Mundial, na Antena 1, e surgiu a primeira vez que alguém me disse para comentar, confesso que foi num jogo em Inglaterra, através do meu colega da empresa, que me levou à Inglaterra algumas vezes para ir ver os jogos com ele. E a primeira vez, logo no primeiro jogo, confesso que sei que era o Nottingham Forest, não me recordo com quem. E ele pediu-me para mostrar e falar o máximo possível das equipas e dos jogadores. E disse, então, quando estiveres cansado de que eu falo, manda-me calar. E eu falei, e ao intervalo ele diz-me, já uma vez pensaste em ser comentador? E eu disse, nunca tinha pensado nisso. Assim, mas olha que se calhar tinha jeito porque dá gosto de ouvir-te a explicar o jogo. E foi aí que ficou ali o bichinho. Então depois acabo por fazer essa primeira experiência através do Paulo Sérgio, na Antena 1, e a partir daí nunca mais parei. Portanto, depois começo na Eleven, na altura através do empurrãozinho dado pelo Luís Freitas Lobo, que era uma pessoa que eu tinha e tenho como referência, e também hoje em dia meu amigo, acaba por ajudar-me nesse pontapé de saída, porque as pessoas naturalmente não me conheciam. Depois tenho uma experiência no Eurosport, onde comento a CAN, e onde conheço a minha mulher, precisamente nessa grande competição, que é comentar a CAN, fruto também da experiência que tinha já do futebol africano. Foi realmente um gosto tremendo. E posteriormente acabo por comentar na Renascença, na TSF também, e depois mais tarde acabo por parar a colaboração com a TSF quando vou para o Swansea, e felizmente depois surgiu a possibilidade de, após algumas presenças na Bola TV, ter essa possibilidade de entrar na CNN, reforçando, é algo que gosto bastante de fazer, e dentro dessas diferentes vertentes, ou seja, o comentário, por exemplo, num programa da CNN, é, por exemplo, totalmente diferente de um programa de estúdio no V+, em que há esse tipo de debate. Uma coisa é debater com
um adepto do Benfica, do Porto e do Sporting, e eu sempre como isento e dando o outro lado da moeda, ou por exemplo, como é o caso da quarta-feira com os super craques, com o Paulo Futre, com o Abel Xavier, com o Dani, com o Rui Santos, com o Inácio, em que naturalmente a conversa já é de outro âmbito. E paralelamente a isso, já tive também a possibilidade também de comentar jogos, e se me perguntares, apesar de não teres perguntado, eu vou responder, aquilo que mais gosto, sem dúvida alguma, é comentar jogos na televisão, no estádio, porque isso permite-me ter essa visão global e poder mostrar aquilo que mais gosto de fazer, que é explicar o jogo a quem naturalmente estiver com essa intenção também de ouvir e de ver. E como comentador de futebol, como é que analisas, ou seja, o comentário de futebol que existe em Portugal? Ou seja, o que eu ia perguntar é, se fosse o Oscar Botelho a mandar, o que é que mudava? Quanto tempo é que me dás para essa resposta? Não temos assim tanto tempo quanto isso. Eu vou buscar o início da tua primeira pergunta. Ou seja, quando já há muito tempo ninguém me apresentava como licenciado de Educação Física. É o que falta em Portugal, é a cultura desportiva. As pessoas não têm gosto pelo desporto em si. E, portanto, muitas vezes quando aparece comentador de desporto, eu sou comentador de futebol. Porque as pessoas não querem... E tenho essa vertente porque gosto de ver basquete, gosto de ver handball, gosto de ver rugby, gosto muito de ver ténis. Mas em Portugal as pessoas não têm interesse nem por essas modalidades. E no futebol, eu dou só esse exemplo. Quando acaba um jogo, vamos imaginar, para não estar a dizer clubes, um jogo que envolve um dos grandes, ou um jogo grande, quando acaba o jogo, o que é que as pessoas querem ouvir? Querem ouvir a explicação porque é que a sua equipa perdeu, ou foi prejudicada ou na, foi na visão deles. Exatamente. E lembrei-me agora, até porque falámos exatamente no início da conversa da presença no Estádio do Bonfim, eu lembro muitas vezes quando comecei este meu percurso, não posso falar em carreira, mas o percurso como comentador, lembro perfeitamente de algumas pessoas que estavam habitualmente a ler ao meu lado, em que eu dava essa informação dos jogadores e perguntavam, e eu falava, muitas vezes me perguntava o que é que eu estava a achar, e eles diziam muitas vezes, gosto mais de te ouvir na televisão do que gosto de ouvir aqui. Eu digo assim, é fácil, porque eu aqui, se estiver a falar mal, entre aspas, ou da realidade daquilo que é o Vitória, o clube do coração das pessoas, dói muito mais do que se eu falar que o Villarreal está com espaço na transição, ou que o Villarreal precisa de contratar um defesa esquerdo. Aí acaba por ser muito normal. Mas diria que o que eu gostava num mundo perfeito era precisamente que as pessoas a seguir ao jogo quisessem falar e perceber o jogo. O que é que correu menos bem, onde é que a equipa falhou e perceber porque é que a equipa ganhou ou perdeu o jogo. E dou esse exemplo. Ainda agora recentemente, o Fenerbahçe empatou com o Benfica 0-0. Para mim, como eu costumo dizer, quando não há golos, eu lembro de trabalhar na Eleven e pedirem para analisar o jogo taticamente quando havia golos. Eu disse, não, mas uma análise tática normalmente não engloba golos. E principalmente essa questão é explicar às pessoas o jogo em si e o que é que as pessoas querem ouvir. E portanto daí a minha nota. Se fosse eu a mandar, tínhamos que começar na base, ou seja, na falta de cultura desportiva, nas próprias escolas, junto das crianças, e está tudo interligado. Dar-se a possibilidade e a segurança para os miúdos irem com as famílias ao estádio, haver esse gosto pelos jogadores, haver o gosto pelas equipas, sejam elas quais forem, e principalmente haver essa vontade de ver futebol. Porque muitas vezes, eu digo, hoje em dia, como é que as pessoas veem o futebol? Mesmo em casa. É assim. E só levantam a cabeça só ver Exatamente, é verdade. E portanto, no futuro, a curto, médio prazo, eu acho que isso é impensável. E portanto, para mim daria muito mais gozo, e eu procuro sempre fazer isso. Ainda este fim de semana o fiz, explicar porque é que o Benfica teve tantas dificuldades no Estrela da Amadora. Ou seja, valorizar o trabalho do José Faria, da equipa técnica do José Faria, do modelo de jogo, porque é que o Estrela da Amadora jogou com mais de meia equipa que chegou há pouco tempo, com 6 jogadores de características ofensivas a jogar supostamente numa linha defensiva, com o Giovanna, que era um extremo, agora joga como interior. A minha questão é se as pessoas querem ouvir isso. E se há espaço, eu gostava sinceramente de falar mais tempo sobre outras equipas
sobre outros pontos de vista do jogo. A minha questão é se dá audiências, primeiro ponto, e se as pessoas querem ouvir esse tipo de questão. Eu gostava muito, Mas sinceramente. isso lá está, isso depois vai ao encontro do que estavas a dizer, que é da cultura desportiva, né? É da questão de só se olhar Da falta dela. para os três grandes e não se falar praticamente nada sobre as outras equipes. Daí eu dizer-te, ainda ontem fui ver o Lincoln com o Braga, falar do Braga, da exibição do Braga. Havia interesse em falar da exibição do Braga, mesmo que seja contra uma equipa de Gibraltar, com todo o respeito. O percurso do Santa Clara também. Falar do Santa Clara, por exemplo, da época passada. Teve um percurso também muito gratificante por parte do Vasco Santos, do Vasco Matos. Falar, por exemplo, isso acho que é um reflexo disso mesmo. O ano passado tivemos 18 equipas, apenas 4 mantiveram os treinadores. E portanto, quando digo falta de cultura desportiva, não estou a falar de uma forma transversal a toda a sociedade. Claro. Últimas duas questões, que é o que é que te falta fazer dentro do futebol e se te vês a fazer comentários de futebol na televisão daqui a 10 anos. Boas perguntas. Vou responder primeiro à primeira. Uhum. Acho que me falta algo que no futuro eu acho que poderá vir a ser algo que, dentro de toda a experiência, de acordo com a nossa conversa, que naturalmente se as pessoas ouviram desde o início, acho que só há algo que ainda não fiz no futebol, que é ser diretor desportivo. Diria que é algo que acredito que o meu perfil pode estar encaminhado para isso. Agora, se isso vai acontecer ou não, já não sei. Portanto, porque diria que como já toquei vários instrumentos, dentro daquilo que foi a tua pergunta, dentro das áreas todas onde já estive, quer em clubes, quer em seleções, diria que é algo que não diria que seja um objetivo, mas penso que pode ser algo que tem alguma naturalidade disso acontecer. E que faz sentido. E que faz algum sentido. Agora, para isso é preciso haver algo que em Portugal existe muito pouco, que é projeto, que é liberdade para uma pessoa que está nesse mesmo campo poder ter um raio de ação, montar a sua equipa e dar algo que também existe muito pouco, que é tempo. Mas há muitos diretores desportivos também já espalhados aí por equipas da Europa fora, não quer dizer que seja em Portugal. Exatamente. Daí confesso, quando estive desempregado e à procura de trabalho, o meu foco foi precisamente para fora. Mas acho que Portugal merece esse tipo de profissionais todos que estão lá fora, por algum motivo estão lá fora e não estão cá. Não só pela questão financeira, como sabemos. E, portanto, diria que era algo que eu gostava de um dia experimentar, devido ao perfil, mas confesso que aquilo que fiz, quer no Swansea, quer na seleção de Cabo Verde, era algo que gostava de voltar a fazer. Ou seja, estar no campo, junto de uma equipa técnica, junto da questão da tomada de decisão do treinador e, ao mesmo tempo, ao nível da observação, que eu penso que posso fazer a diferença. Como há pouco eu disse, não sou capaz de fazer uma planificação do treino hoje em dia e não tenho essa ambição. Nem ser o treinador, o adjunto, nem o número 2, nem o número 3. Não tenho qualquer tipo... Não passa por aí. Nem preparador físico. Não é por aí que eu tenho essa minha intenção. Relativamente à questão do comentário daqui a 10 anos, sim, diria que sim. Diria que se não estiver ligado a um clube, se não tiver qualquer ligação, nem um clube, nem uma seleção, é algo que me preenche bastante a nível pessoal e também a nível profissional, que é algo que gosto de fazer e penso que posso acrescentar, cá está, dentro daquilo que é o meu estilo. Foi algo que também me disseram logo no início, não fazer um boneco, porque o boneco muitas vezes cai. Portanto, aquilo que ouves na televisão é o Oscar que tens aqui hoje à tua frente. Ok, muito obrigado, Oscar. Obrigado. Pela presença. Obrigado. Este foi mais um podcast da Sportstellers. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo nas mais diversas plataformas, Apple, Spotify e YouTube. E fique desse lado para acompanhar-nos em breve com mais um convidado de elevado valor.